Fala, galerinha do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Nessa aula de hoje vamos falar sobre expressões e cálculo algébricos. E aí vocês me perguntam, o que será expressões e cálculos algébricos? O cálculo algébrico, eles são, no caso, né, expressões que envolvem letras e números. Na antiguidade, a falta de símbolos para indicar esses números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras. Então, havia muitos termos que tinham uma grande complexidade, muitos termos numéricos que tinham complexidade. Eles começaram a transformar esses termos numéricos que tinham muitas complexidade e dar nome a eles. E um dos nomes para simplificar esses cálculos foi por meio de letras. Aristóteles, por volta de 384, 322 a.C., juntamente ali com Euclides, no século III a.C., foram os filósofos gregos que deram os primeiros empregos, no caso, ao uso de símbolos para indicar expressões ou um certo problema matemático. Mas só que, no entanto, demorou muito tempo até que isso daí se tornasse de uma forma mais concisa, certo? Foi apenas no ano de 1540 a 1603 que um advogado e um matemático francês, que se chamava François Viète, que ele introduziu o uso sistemático, no caso de letras, para representar números desconhecidos. Então, nessa aula de hoje, para a gente começar a misturar, no caso, letras e números, eu trouxe essa seguinte situação. Nessa situação, ele fala o seguinte, ó, a área de um retângulo equivale ao produto do comprimento pela largura. Então, ele fala que a área de um retângulo é a multiplicação do comprimento pela largura. A área de um quadrado equivale ao quadrado da medida do quadrado. Como é que é? A área de um quadrado equivale ao quadrado da medida do lado do quadrado, ou seja, você multiplica um lado pelo outro. E aí ele lança essa pergunta, ó, como você faria para calcular a área de cada figura? Então, se a gente for calcular a área de cada figura dessa que está sendo representada, por exemplo, nessa letra A, como que a gente calcularia essa área? Sabendo que basta multiplicar um lado pelo outro. Então, essa área dessa primeira figura, ela poderia ser representada assim, ó, por 3 vezes 3, que isso daí resultaria em 9, ou então 3 elevado ao quadrado, que também seria a resposta. Já a área desse outro retângulo, basta multiplicar A vezes B. Então, a gente multiplica A vezes B, certo? Se fosse para calcular a área dessa figura aqui, ó, seria 2x que multiplica y. Então, seria 2x que multiplica y. Então, todas essas respostas que eu cheguei, nós podemos dizer que elas são expressões e cálculos algébricos. E aí ele lança uma outra perguntinha, ó, das expressões que você escreveu para representar as figuras, nas áreas das figuras, quais foram as escritas usando-se apenas números? Nós utilizamos apenas números, no caso, em qual item desses aqui? Ó? Apenas no item A. Então, apenas no item A, no caso, representamos usando apenas números. Na 2, ele perguntou, números e letras. Números e letras, qual que tem números e letras? Apenas qual? Apenas a C. Então, a C é a única que a gente representou números e letras. Na 3, ele pergunta, apenas letras. Apenas letras, nós temos a representação apenas do item B. Então, esses são exemplos aí de cálculo algébrico. No caso, é a introdução do uso de letras para representar expressões numéricas. Partindo para essa seguinte análise, né? Então, ele fala aí, ó, que o objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicado nas operações mais simples matemáticas. Por exemplo, x elevado ao quadrado indica o quadrado de um número, que poderia também ser representado, no caso, pelo número de fato, né?
2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, ele substituiu o número por quem? Por uma expressão algébrica. Dessa mesma forma aqui, ó, ele coloca ó, 4 vezes y. Isso indica o quádruplo de um número. Agora, quando ele pega aqui, ó, c dividido por 2, isso indica que c dividido por 2 indica a metade de um número. E para ficar de uma forma bem mais simplista, né, ele pega nessa última aqui, ó, ele faz algumas análises. Por exemplo, se ele soma A mais B, ou B mais A, ele fala que representa o quê? Representa, no caso, a soma de dois números. Se ele fazer aqui, ó, A menos B, representa a diferença de quê? De dois números, certo? A vezes B, ou então B vezes A, representa o produto desses dois números, ou seja, a multiplicação. A dividido por B ou A dividido por B, lembrando que não podemos ter divisão por zero, por isso que ele diz que o B é diferente do zero, representa o que? A divisão de um número para o outro. Então, a gente pode substituir números para fazer a representação, no caso algébrica, quando temos expressões que ficam de maneira complexa. Certo? E aqui nós vamos agora fazer alguns cálculos, no caso, usando essas expressões algébricas. No comando dessa questão, ele fala o seguinte, ó, qual é a expressão que representa o perímetro da piscina retangular demonstrada a seguir? Lembrando que perímetro é a soma dos lados. E aqui ele dá mais outros comandos. Ó. O comprimento da piscina é expresso pelo número real x. Então, eu posso vir bem aqui, ó, pegar uma coloração aqui e dizer aqui, ó, que esse perímetro representa quê? X. Esse perímetro representa x. Não sei qual é esse número. Ele diz aqui também, ó, a largura da piscina é expressa pelo número real y. Então, eu posso dizer que a largura dessa piscina bem aqui ó, é representada por quem? Por y. O perímetro da piscina é igual a 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura. Então, a expressão que representa o perímetro retangular é. Então, veja bem, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, se desse lado aqui eu tenho x, obrigatoriamente aqui eu vou ter o quê? X também. Se aqui vale y, obrigatoriamente aqui vai valer quanto? Vai valer y. Então, o perímetro seria quem? 2 vezes o x, então eu poderia representar assim, ó, 2 vezes o x, que é esse comprimento mais esse comprimento. Então, x mais x eu tenho o quê? 2x. Mais quem? Essa largura, mais essa outra largura. Se essa largura mede y e essa outra largura mede y, então eu tenho 2 vezes quem? Y. Então, eu tenho 2 vezes y. Isso é igual a quem? O perímetro. Esse é o perímetro de quem? Da minha figura. Essa é a representação algébrica, no caso dessa minha figura, usando letras para representar uma quantidade numérica. Um outro item aqui, ó, ele fala o seguinte, ó, qual é a expressão que representa a área total do terreno da figura? Então, aqui eu tenho uma casa, aqui eu tenho uma área de lazer, aqui eu tenho uma garagem, e tudo isso daqui, no caso, representa a área, certo? Desse terreno. Ele pega e fala, ó, a área total do terreno é igual à soma das áreas das partes 1 e 2. Então, eu posso dizer que aqui é uma parte 1 e aqui é uma parte 2. Mas ele fala o seguinte, ó, a parte 1 é um retângulo e sua área é expressa por A vezes B. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que essa parte aqui, ó, ela mede A. Essa outra parte aqui, ó, eu posso dizer que ela mede quem? B. Então, analisando apenas esse retângulo aqui, ó, eu posso dizer que essa área é A que multiplica quem? Que multiplica B. Isso compreende toda essa área, onde é que está a casa, os carros, os corredores e daí por diante. Mas ele fala o seguinte, ó, como a parte 2 é um quadrado, veja bem, a parte 2 é um quadrado, a área é expressa por C elevado ao quadrado. Então, ele quer dizer que esse comprimento aqui vale C, e esse outro comprimento aqui também vale C. Então, C vezes C, isso equivale a C ao quadrado. E depois ele diz, ó, a expressão que representa a área total seria quem?
a parte 1 somada com quem? Com a minha parte 2. Então, se eu somar a parte 1 mais a parte 2, isso vai resultar em quê? A parte 1 eu sei que é A vezes B, mais quem? A parte 2. A parte 2 é quem? C elevado ao quadrado. Isso é igual a quem? A área do meu terreno. Beleza? Então, eu representei por meio da álgebra, por uma expressão algébrica, a área de um terreno sem utilizar, no caso, uma expressão numérica, apenas uma expressão algébrica, beleza? Seguindo aqui, ó, para uma outra questão. Nessa questão ele fala, ó, para fazer um carreto, ou seja, um frete, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$ 40 e mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto num percurso ida e volta de X quilômetros? Cada quilômetro rodado custa R$ 1,50. Então, para X quilômetro, o custo é, no caso aqui, ó, 1,50 vezes X reais. Logo, o preço P do carreto é dado. Então, veja bem, ó, você quer contratar um frete. Esse é o preço do frete. Então, você vai lá no carinha, contratar o frete, ele fala, ó, eu cobro uma taxa fixa de quanto? De R$ 40, mais o quê? R$ 1,50 multiplicado por quanto? Por cada quilômetro rodado, certo? Então, essa expressão aqui do frete aqui, ó, seria dado por isso. Então, por exemplo, se ida e volta, se você faz uma mudança, 5 quilômetros para ir, 5 quilômetros para voltar, vai dar 40 quilômetros. Quanto é que ficaria o preço desse frete? Então, ficaria, ó, o preço do frete ficaria R$ 40, que é um preço fixo, mais 1,5, R$ 1,50 para cada, no caso, quilômetros rodados. Mas ele rodou quantos quilômetros? Não foi 10? Então, isso ficaria assim, ó, 40 mais R$ 1,50 vezes 10, isso daria o quê? R$ 15. Somando isso daí, o total do frete daria o quê? R$ 55. Beleza? Então, essa expressão aqui do preço do frete, 40 mais 1,5x, seria uma expressão, no caso, para representar esse frete dado por esse trabalhador. Então, aqui, ó, ele diz o seguinte, ó, nas 3 situações representadas, escrevemos expressões, no caso matemática, nas quais aparecem números e letras, ou somente letras. Essas expressões matemáticas são chamadas de expressões, no caso, algébricas ou então literal. Então, toda vez que daqui para frente nós se depararmos com expressão que tem apenas letras ou então letras e números, nós vamos dizer que essas expressões são expressões algébricas ou então, se preferirem, expressões literais. E aqui ele coloca um saiba mais para a gente avaliar. Ó. A palavra literal vem do latim, essa palavra aí, que significa o quê? Letra. A palavra álgebra vem do árabe, esse árabe aí que eu não sei pronunciar, e representa uma regra para transformar uma igualdade em outra igualdade. Voltando aqui anteriormente, veja bem, eu transformei uma expressão algébrica em algo, né, em uma igualdade, que no final das contas vimos que era o quê? R$ 55, certo? Então ele coloca a definição com a precisão melhor aqui nessa parte de baixo. Então ele diz: uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, é denominada expressão algébrica ou literal. As letras, que normalmente representam números reais, são chamadas de variáveis. Então, as letras serão quem? As nossas variáveis. Veja bem, voltando aqui na questão anterior, o meu x, ele é o quê? Uma variável. Por que ele é uma variável? Porque ele depende, o preço depende de quê? O preço depende de quantos quilômetros que você vai contratar para ele fazer o frete. No nosso caso, nós utilizamos quantos quilômetros? 10 quilômetros. Mas se fosse uma outra pessoa, não poderia ser 15, não poderia ser 5, não poderia ser 20? Justamente. Então, é por esse motivo que esse x, que é a nossa incógnita aqui,
nós dizemos que ela é chamada de variáveis, beleza? Indo para essa outra análise aqui, ó. Todas essas outras expressões também são expressões algébricas. Nesse primeiro caso aqui, ó, quando a expressão algébrica não contém variável ou variáveis no denominador, ou seja, na parte de baixo, ela é chamada de expressões algébricas inteiras, beleza? Nesse segundo aqui, ele diz o seguinte, ó. Quando uma expressão algébrica contém variável ou variáveis no denominador, ela é chamada de expressão algébrica fracionária, ou seja, as letras estão sendo divididas. Então, quando você tem a divisão de algumas partes que são inteiras, nós dizemos que são expressões algébricas fracionárias, quando tem alguma coisa no denominador. E por último, certo? Lembrando que ela tem letras no denominador, diferentemente dessa daqui de cima. Ó. Essa de cima, ela tem números no denominador. Isso continua deixando ela uma expressão algébrica inteira. Agora, quando você tem, no caso, variáveis, letras aí no denominador, dizemos que são expressões algébricas fracionárias. E por último, quando a expressão algébrica contém variável ou variáveis no interior do radical, de um radical, ela é chamada de expressões algébricas irracional. Então, quando temos aí, ó, variáveis, no caso aí, ou variável no nosso radical, certo? Dentro de um radical. Dizemos que são expressões algébricas irracional. Beleza, galerinha? Eu fico por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição e a próxima aula será de resoluções de exercícios.